Beleza, Júnior do Ministério Juniores da 8ª Igreja Presbiteriana. Forte abraço, saudade de vocês, hein? Saudade de estarmos juntos, de celebrarmos juntos nossa classe, conversar, hein? Eita! Então, tô aqui, ó, camisa do Ministério, Edinho. Boné, Força de Defesa de Israel. Presente que eu ganhei aí do pastor Bruno, rapaz, quando teve em Israel. E no fundo aí, ó, você tá vendo uma praia, uma serena. Mas eu não tô na praia, não. Isso aí é só o fundo. Legal demais. Estamos aqui para mais uma aula nossa, mais uma meditação na Palavra de Deus, no livro de Atos. Vamos lá? Capítulo 19. Corre lá, pega a sua Bíblia para você acompanhar a leitura aqui comigo. Ó, missões e adorações, música boa, hein? Você está ouvindo música boa aí nesse tempo de quarentena? Espírito Santo que move os nossos corações para darmos bons frutos, frutos dignos de arrependimento. Não é isso aí? Corre lá, vai buscar a sua Bíblia, seu tablet, o seu smartphone, para a gente acompanhar essa leitura aqui e meditar nas Sagradas Escrituras. Vou te esperar um pouquinho. Corre lá. Pegou aí sua Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 1 a 41, a pregação do Evangelho e a agitação das pessoas. Será que é assim mesmo, hein? Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos do amor, da graça de Jesus Cristo, será que esse ambiente fica agitado, fica controverso, confuso, dá confusão? Será que é isso? É isso que o Evangelho produz? Capítulo 19 de Atos. Eu estou aqui com a minha versão King James. Versão King James. Muito legal essa versão aí da Bíblia. Talvez a sua seja a nova tradução da linguagem de hoje, ou revista e atualizada, não é verdade? Qualquer uma delas é muito importante você estar familiarizado com a Bíblia e você caminhar aí na leitura. Olha só. Capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, sobre esse versículo, sobre essa história, o Tico falou na semana passada, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso. Opa! É aqui que a gente vai falar um pouquinho. Terceira viagem missionária de Paulo, e ele está passando por algumas cidades já conhecidas, como Derbe, Listra, Icônio. O estudo de hoje, ela se passa na cidade de Éfeso, e nós vamos nos deter um pouco aqui nessa cidade. Eu quero te mostrar um negócio legal. Espera aí um pouquinho, deixa eu abrir um mapa aqui, e pronto. É isso aqui, olha só. Terceira viagem missionária de Paulo. Então, Paulo, ele sai, Tarso, Derbe, Listra e Icônio. Ele já passou por essa cidade, você lembra? Lá no capítulo 14, começou por Icônio, depois ele veio em Listra, Derbe. Aqui o camarada foi curado, e eles chamam Paulo e Barnabé, Mercúrio e Júpiter, são deuses da mitologia grega, e eles vieram e chegaram aqui, os caras queriam idolatrá-lo, Paulo saiu fora, lembra? E depois teve uma confusãozinha aqui com alguns judeus, mas agora nessa terceira viagem ele continua passando aqui por essas cidades e ele chega aqui, ó, Éfeso. Essa cidade, ela é muito importante, mas muito importante mesmo, dentro do contexto da pregação do Evangelho, nessas viagens missionárias de Paulo, porque Éfeso
ela é uma importante cidade, uma capital da província de Roma, na região da Ásia Menor, hoje aquela região conhecida na atualidade por Turquia. E Éfeso é o maior centro comercial daquela região. Por que pregar neste lugar e deixar uma igreja? Porque é estratégico. Ali vão se convergir todos os comerciantes de várias regiões do mundo daquela época. Dali é um ponto comercial interessante que vai partir para várias regiões, para a China, para a Índia, para o continente africano. E aí você vai encontrar Paulo pregando ali para judeus e para gentios na sinagoga que existia naquele lugar. Éfeso chegou a ter mais de 300 mil habitantes. Era uma verdadeira metrópole naquele tempo e naquela região. Paulo está mais uma vez num lugar de muita importância política, econômica e religiosa. É como se fosse nos dias de hoje, assim, um lugar muito destacado, como, por exemplo, os Estados Unidos ou a nossa Brasília, capital nossa aqui, no centro das atenções daquela época, né? Um lugar tão importante assim, o que será que vai acontecer? Vamos descobrir, então, o que está acontecendo. Eu tenho aqui do meu lado, de vez em quando você vai ver eu olhando para ele, que é o meu tablet que está aqui com a minha colinha daquilo que eu quero falar com você hoje nesse dia. Então, vamos lá. O versículo 1 a gente já leu. Paulo está indo lá conversar, chegou em Éfeso, olha aí. E no finalzinho do versículo 1, e encontrando ali alguns discípulos, ele perguntou: recebeste vós o Espírito Santo, quando crestes? Olha só, que pergunta interessante essa de Paulo, hein? A pergunta dele é incisiva. Recebeu o Espírito quando você creu? Olha só, o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós quando nós cremos, quando nós ouvimos o Evangelho a respeito de Jesus Cristo como nosso Salvador e o nosso coração, movido por esse mesmo Espírito, é convencido da justiça, do pecado e do juízo, e nós nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo e entregamos o nosso coração a Ele por causa desta ação do Espírito Santo. E agora Paulo faz essa pergunta para eles e diz assim: vocês receberam esse Espírito? E esse Espírito Santo, ele é uma promessa de Deus para aqueles que creem em Jesus Cristo. E a resposta deles é, aí no versículo: nós sequer ouvimos que há um Espírito Santo. Eles nem sabiam disso do Espírito Santo. Olha só, por que é importante o Espírito Santo na sua vida? Primeiro, por conta dos frutos. Uma vida rendida a Cristo, ela age de forma diferente. Lembra da aula da Keila, no domingo, falando sobre o fruto do Espírito Santo? De um lado, a carne, do outro lado, o Espírito, se degradando os dois, brigando entre si. Keila falou muito bem disso numa aula fantástica, né? Dos papelinhos lá do Minecraft papel. Legal demais aqui, ficou muito bacana. Mas por que receber o Espírito Santo? Primeiro, para que nós tenhamos atitudes diferenciadas como cristãos. Segundo, quem não tem o Espírito de Cristo não é de Deus. Quem fala isso é o próprio Paulo, Romanos 8:9. Se você não tem o Espírito Santo de Deus em você, ou se a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus nela, ela não é de Deus, ela não pertence ao nosso Senhor. Não tem parte com o nosso Senhor e Salvador. Segundo, que é para ser uma testemunha de Jesus Cristo. Olha só, versículo que nós decoramos aí, o pastor Bruno sempre abre lá o culto infantil com ele. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Se você fala que você ama Cristo e é uma testemunha dele, então você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração.
Se você não tem tanta convicção assim, está na hora de fazer uma oração, rendendo a sua vida, o seu coração a Deus e crer que Jesus Cristo é um suficiente Salvador, hein? Nós precisamos conversar sobre isso. E olha só, para fazer as obras que Cristo faz, o próprio Jesus Cristo falou isso. Vocês farão essas obras, eu vou enviar o Consolador e ele vai guiar vocês em toda a verdade, em todo o caminho da verdade. Para sermos guiados em todo o caminho da verdade, nós precisamos ter em nós o Espírito Santo de Deus. Um outro ponto é que é pelo Espírito Santo que nós pregamos a outras pessoas. Espírito Santo de Deus nos dá orientações acerca da palavra de Deus, o entendimento acerca da palavra de Deus, e assim nós conseguimos, por meio disso, proclamar o Evangelho a tantas outras pessoas e falar do amor de Deus a tantas outras pessoas. O Espírito Santo de Deus é quem nos capacita para sermos produtivos no reino de Deus. Você captou isso aí, essa importância? Pergunta de Paulo para alguém que se apresenta como discípulo é determinante nisso aí, para dizer a eles assim, olha, você ser um discípulo de Cristo, você precisa ter em você o Espírito Santo. E o que acontece com esses homens é que eles, e alguns teólogos defendem isso, é que provavelmente eles fossem discípulos de João Batista, e dispersos naquela região, tendo saído para ali, fugido da perseguição. Você sabe que lá no Novo Testamento, João Batista é preso, e ele chega falando do batismo de arrependimento, porque ele é um precursor, ele vem primeiro endireitando o caminho para aqueles que vão ver Jesus Cristo, e o próprio João dá testemunho de Jesus, dizendo, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Fogo quer dizer o Espírito Santo de Deus que viria a nós. Então, Paulo disse, certamente João batizou, eles disseram que só conheciam o batismo de João. No versículo 3, Paulo diz, então, João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem. E agora, Jesus veio e trouxe uma nova realidade, um novo tempo, e as pessoas precisam receber o Espírito Santo de Deus, que agora vai habitar em nós, tabernacular, fazer casa em nós, o Espírito Santo de Deus. E eles, ouvindo isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Versículo 6, Paulo impõe a mão sobre esses discípulos e eles recebem um Espírito Santo. E alguns sinais começam a aparecer neles, ou para receber o Espírito Santo, tal como falar em línguas e profetizar. Falar em línguas e profetizar sobre dons do Espírito Santo, depois nós podemos tratar numa outra aula especificamente sobre isso, porque aí tem algumas coisas que nós precisamos abordar. Mas essa é uma evidência, dentre outras, da fé em Cristo. Esses sinais seguirão os que creem. Dentre essas coisas, a manifestação desses dons, também a proclamação do reino de Deus pela própria fé que é movida em nós. Então, uma evidência, dentre outras, da fé em Cristo e não do poder de Paulo para dar o Espírito Santo a alguém. Eita! E aí as pessoas começam a achar que quando ele coloca a mão na cabeça de alguém, e é por essa razão que o Espírito Santo vem, não é. Esse fato de Paulo pôr a mão na cabeça daqueles homens ali é um indicativo de comunhão, de oração, de recebê-los na comunhão, no corpo agora de Cristo, como aqueles também que professam a fé em Jesus Cristo, do qual eles nem haviam ouvido falar ainda e não tinham se convertido a Jesus Cristo. Lá em Atos 10, 44, por exemplo, você vai ver assim, enquanto Pedro falava ainda essas outras palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam. Ele está pregando num lugar, falando para um homem, para a família dele, e ele não colocou a mão em ninguém, o Espírito Santo de Deus veio sobre eles. E aí depois ele vai dar esse testemunho quando encontra com outros irmãos lá, judeus, e ele fala assim, olha, eu estava conversando com um homem chamado Cornélio, quando eu estava falando, e quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como sobre nós, no começo, lá em Pentecostes, da mesma forma que o Espírito Santo veio, ninguém colocou a mão na cabeça dos discípulos,
ninguém fez algum ato formalizado ali para que eles recebessem o Espírito Santo, todo mundo concentrado, agora a gente põe a mão e todo mundo vai receber. Não foi assim, e o Espírito Santo veio sobre eles. Então, o que eu quero destacar com você, que não é imposição das mãos, entendeu, de Paulo sobre esses homens que faz o Espírito Santo vir. O Espírito Santo vem e eles recebem essa porção de Deus nele, porque eles creram na pregação de Paulo, quando ele fala de Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, e eles então passam a receber o Espírito Santo de Deus. Olha só, um homem chamado Simão, lá no capítulo 8 de Atos, você vai lembrar disso, eles começam a acompanhar Pedro e João, e aí quando ele vem, eles colocando a mão sobre a cabeça deles, ele corre lá e fala assim, aqui, pela imposição de mãos aqui, eu estou vendo que vocês dão o Espírito Santo às pessoas, vocês me deem esse poder também para que eu coloque a mão sobre a cabeça das pessoas. E ele ofereceu dinheiro para Pedro. E Pedro fala com ele assim, o teu dinheiro pereça contigo, porque pensastes que o dom de Deus se compra com dinheiro. O Espírito Santo vem como uma dádiva, um dom de Deus àqueles que creem. Tranquilo isso aí na sua cabeça? Vamos continuar caminhando aqui então? Versículo 8 aí do nosso capítulo 19. E diz assim, e ele entrando na sinagoga falou ousadamente. De novo, Paulo está falando com muita autoridade a respeito do Evangelho. Falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Sabe como é o reino de Deus? Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Se arrepender dos pecados e crer no Evangelho. O Evangelho é as boas novas de Deus para a salvação do homem. Jesus Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou, prepara lugar para nós vivermos uma eternidade feliz, dando-nos condição de nos arrependermos dos nossos pecados que vêm desde Adão, e aí então nós passamos a servir a Deus com uma alegria, um diferencial no nosso coração, que é agora a existência do Espírito Santo conosco. E Paulo então está falando abertamente, corajosamente para esses homens, lá nessa sinagoga de Éfeso. Não se esqueça que Éfeso é um lugar de intensa movimentação política, econômica e religiosa. Em que vai dar isso, hein? Vamos lá? Olha só, enquanto ele está falando ousadamente por 3 meses acerca do reino de Deus, ele vai mais uma vez enfrentar a oposição. Versículo 9. Alguns endureceram e descreram, falando mal do caminho diante da multidão. O que ele faz? Ele sai daquele lugar, separa os discípulos, vai então separar um povo que é crente de verdade e vai continuar num outro lugar por mais 2 anos, falando sobre o Evangelho, o reino de Deus. E sabe qual é o resultado disso? Versículo 11. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo. Quem está aplicando o seu coração a ouvir a palavra de Deus, a receber no seu coração o Espírito Santo, produzir frutos dignos de arrependimento, receber o fruto do Espírito Santo, você viu lá na aula de domingo, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, e aí você está entendendo o que está acontecendo neste lugar. Versículo 12, de modo que até os seus lenços e aventais se levantavam os enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos também saíam deles. A pregação, o evangelho que transforma isso tudo. Você tem que lembrar também que esse poder não é um poder específico de Paulo. O Paulo é o todo-poderoso aqui. Não. Ele é um instrumento de Deus para a proclamação do evangelho, da salvação de Jesus Cristo, neste lugar que ele está. Paulo prega ousadamente, enfrenta mais uma vez oposições. Por que oposições, hein? Porque este é o ciclo da proclamação do Evangelho.
prega, a pessoa é convencida pelo Espírito Santo da necessidade do Salvador, que é Jesus Cristo, ela se converte. Converter é mudar a sua direção, mudar o seu rumo, a sua forma de enxergar a vida e as necessidades que você tem, enquanto você pensa na sua eternidade, e aí vai vir uma forte oposição. Fica esse ciclo: pregação, conversão, oposição. Pregação, conversão, oposição. Sempre a igreja enfrentou essas coisas. E aí, Júnior, alguém já riu de você quando você resolveu falar de Jesus Cristo? Quando você falou assim: não, eu não entro nessas coisas, isso aí é contrário à palavra de Deus, à verdade que eu creio, eu não vou aí nessa onda, não vou navegar essa crista, não estou nessa vibe. Você, na quarentena, olha, eu não vou fazer isso, eu não vou ver esses vídeos, eu não vou ver esse filme, eu não vou deixar de estudar, eu não vou ficar dormindo até tarde, eu tenho responsabilidades. Hein? Como é que está aí a sua caminhada? Digna de um crente mesmo, fiel a Deus, temente a Jesus Cristo, obediente à palavra dele e aos seus pais, honrando seus pais, seu cuidador, seus professores, as autoridades que você tem sobre a sua vida? Ou o negócio está meio descambado aí, hein? Qual é o efeito? O efeito da pregação lá de Paulo. 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam a Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Todos que habitavam aquela região ouviram que tinha ali um evangelho, alguém pregando uma palavra, alguém falando do amor de Deus e a pregação transformando aqueles lugares. Versículo 11 e 12, eu já falei para vocês, não é o poder que está em Paulo especificamente, mas sim Deus agindo por meio deles. Do versículo 13 ao versículo 19, há um relato sobrenatural acerca de espíritos maus, feitiçarias e outras obras das trevas, as quais nós só podemos enfrentar crendo que o poder de Jesus Cristo é sobre nós, que é Ele quem nos outorga essa autoridade sobre esses espíritos imundos. E você vê que os judeus aqui, eles tentam fazer um ato de exorcismo e a coisa sai meio descambada ali. Numa outra oportunidade, a gente pode trabalhar isso com mais tranquilidade. Eu quero saltar isso aqui um pouquinho, mas só dizer que há um relato sobrenatural acerca de espíritos maus, de feitiçarias e outras obras das trevas, um relato que traz temor de Deus sobre os habitantes de Éfeso. Olha só, quando se age no sobrenatural, nessas coisas que estão fora desse contexto, nesse mundo espiritual aí, que tem espíritos, que entram nas pessoas, os demônios, as pessoas têm um grande temor, um grande medo. Deus nos deu autoridade sobre isso. E não é para a gente ficar se expondo, se engrandecendo, olha só, eu faço, eu aconteço. Não, porque Jesus Cristo, ele mostra o reino de Deus na manifestação do poder dele sobre a coisa criada, sobre a criatura, o homem, trazendo as curas, por exemplo, que Jesus fez. Depois, sobre a natureza, a criação de Deus. E sobre os espíritos, quando Jesus Cristo expulsa várias vezes, vários relatos do Novo Testamento, os evangelhos trazem isso. Jesus dominando sobre as trevas, sobre os espíritos maus. Essa é a manifestação do reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós olhamos para isso tudo com muita naturalidade, entendendo que todo poder vem misericordiosamente, graciosamente do trono de Deus. Olha só, vamos então voar lá para o versículo 20. Assim, poderosamente, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Todas essas coisas acontecem com um fim: a glória de Deus. Você tem em você o Espírito Santo de Deus, que você recebe imediatamente quando você crê e se converte, entrega o seu coração a Jesus Cristo, se rende a Jesus Cristo, e a partir daí, tudo que você faz, todas as suas ações refletem em glória a Deus. É assim que tem sido a sua vida? A minha vida, a nossa vida, como cristão, como crente, tem sido assim? Sim ou não? Vamos caminhar mais um pouquinho? Versículo, então,
27. E aí, o que vai acontecer? Na cidade, Paulo está pregando, todo mundo está ouvindo, gente convertendo. Éfeso é um centro religioso e político. O que está acontecendo? Lá tem um cara chamado Demétrio, que se junta com outros artesãos, e eles falam assim: nós estamos tendo prejuízo da nossa fonte de lucro. Olha só, vocês precisam ver e ouvir que esse cara que se espalhou na Ásia inteira trouxe prejuízo para nós. Ele fala assim lá no versículo 26. Além disso, vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e afastado muitas pessoas, dizendo que não são deuses aqueles feitos por mãos. Aí começa, lembra lá no início da nossa fala, a pregação do evangelho e a confusão? Será que é isso mesmo que vai acontecer? O cara fala assim, esse negócio de evangelho, de andar certo aí, que só tem um Senhor, Jesus Cristo, esse negócio está errado. Nós aqui fabricamos deuses, imagens de deuses, nós ganhamos dinheiro com isso, com a fé das pessoas vendidas e mercadejadas. E agora chega esse Paulo aí falando que não tem nada disso. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder dinheiro. Olha o que ele fala no versículo 27. Assim, não somente o nosso ofício está sendo colocado em perigo de descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana deveria ser desprezado e seja destruída a magnificência daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Uma deusa, uma imagem de escultura, e Paulo está falando que só tem um Senhor, Jesus Cristo, que é a Ele que se deve render a vida, o coração, para o Espírito Santo vir, habitar e te fazer ser uma nova criatura, uma nova pessoa. E esses moços agora estão bravos com ele, dizendo assim, olha, você está estragando tudo que está funcionando muito bem, com essa sua doutrina, com essa sua lei nova. Uma convocação forte contra o evangelho que era pregado. Isso que nós lemos. E aí tem alguns reflexos que eu quero pensar com você. Primeiro deles, o que acontece quando a gente mexe naquilo em que as pessoas atribuem grande valor. O que acontece? Porque o evangelho, ele traz esse confronto. Ele vai mexer naquilo que você acredita, trazendo uma visão nova, uma ideia nova, um caminho novo. O que acontece? O evangelho, de certa forma, ele faz isso, ele confronta convicções e nos remete a outras verdades. Com certeza, sem o Espírito Santo de Deus, o homem resistirá com oposição. Quem não crê no Senhor Jesus, não recebeu o Espírito Santo, não acredita nessa verdade absoluta, ele fala não. Esse absoluto, essa verdade em contexto aí é coisa da sua cabeça e ela atrapalha os nossos relacionamentos. Do versículo 32 ao 34 tem uma grande confusão na cidade, uma confusão muito grande. E aí o que acontece? Um homem sensato põe em ordem a confusão. Ele é um pacificador. Ele entra e fala assim, olha, vocês estão discutindo por uma coisa, querendo agredir pessoas, porque eles tinham pegado pessoas, levado lá para dentro do ginásio, e aí já ia até aquela agressão, e por 2 horas eles ficaram gritando o nome de Diana, deusa dos Efésios, Diana, deusa dos Efésios, e eles bradavam isso, grande é a Diana, deusa dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, aí no versículo 34, e uma confusão, uma turba, gente descontrolada para dizimar tudo e bagunçar a cidade. Aparece um homem pacificador. Um homem pacificador, sensato, põe ordem nessa confusão para que coisa pior não aconteça. Eu tenho mais uma pergunta final para você. Você é um pacificador ou um agitador? Quando a coisa está confusa, você põe lenha na fogueira e grita treta, treta, treta. Ou você vai ser aquele cara que Jesus falou lá em Mateus 5,9. Bem-aventurados, pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É assim a sua vida? Um pacificador traz um sinal evidente do Espírito Santo de Deus na vida dele. É assim ou não é?
Olha, quero que você depois dê uma caminhada por esse capítulo 19 de Atos. É muito legal, é uma história, é um contexto da igreja primitiva aqui relatado, muito importante. E nós deixamos para você, aqui, Junior, menino e menina, um recado importante. O Espírito Santo de Deus sobre a sua vida vai fazer com que você seja um ousado instrumento de Deus na sua geração, na proclamação da graça do Eterno sobre a vida de outras pessoas com quem você convive. Legal demais? Vamos orar? Deus te abençoe, viu? Nesses dias, daqui a pouquinho nós vamos estar juntos, hein? Beleza? Você crê nisso? Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar? Senhor Jesus, traga a bênção e a paz do Senhor sobre a vida desses juniores, meninos e meninas do Senhor, que creem no teu nome. Que a cada dia eles caminhem assim, confiados na tua misericórdia e no poder do Senhor para fazê-los instrumentos ousados, corajosos da proclamação do Evangelho. O Espírito Santo do Senhor os guie em toda a verdade, livrando-os de todo mal, de todo tropeço e de todo o caminho torto que seja de fora das Sagradas Escrituras, que eles temam ao Senhor e que a geração deles possa receber, ó Deus, a palavra corajosa, de encorajamento, de verdade, de libertação, de salvação, proclamada pela boca desses meninos e meninas do Senhor. Seja assim para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Grande abraço, feliz por estar aqui mais uma vez. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Fique com Deus. Abraço.